Muito bem-vindo, você está no canal Palavra de Verdades. Eu sou o seminarista Diego Costa e esse canal é para apresentar as verdades bíblicas e o seu alinhamento com descobertas históricas, escavações arqueológicas e acontecimentos do mundo presente, que são totalmente convergentes com os relatos bíblicos. Então, se você quer saber mais sobre isso e saber como isso pode afetar inclusive a sua vida, continue com a gente, veja esse vídeo até o final e participe dando a sua contribuição, suas perguntas, esclarecimentos e até críticas podem ser colocadas aí. Bom, hoje a nossa história é sobre o rio Eufrates. Vamos falar acerca de uma profecia bíblica que envolve esse rio. Essa imagem que você vê aí é uma imagem do ano de mais ou menos entre 2005 a 2009, de como era esse rio, né? Mas para isso a gente vai fazer um panorama aí desde o início para entender a profecia e a realidade de hoje. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, para nós cristãos, costumeiramente chamamos de Pentateuco, para os judeus, Torá. Né? No seu capítulo de número 2, Gênesis 2, de 10 a 14, é feita uma explanação sobre as obras criadas pelo Eterno, pelo Deus Todo-Poderoso. Então, se você olhar lá no verso 10, vai estar escrito que saía um rio do Éden, o jardim do Éden, para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. No verso 14, você pode ler lá que um desses braços, na verdade o quarto braço, era o rio Eufrates. Então o rio é mencionado em textos antigos, como a Bíblia, onde é descrito como um dos 4 rios que irrigavam o Jardim do Éden. Historicamente, porque a Bíblia também é considerada um livro histórico, temos essa menção, então, na Bíblia, acerca do rio Eufrates. E ele é um dos rios que formam a região da Mesopotâmia, juntamente com o rio Tigre, né, onde se encontra hoje o atual Iraque. O antigo rio Eufrates, esse que a gente está falando, né? Mas antigamente ele era conhecido como o Rio do Paraíso. Né? E ele foi fundamental, extremamente fundamental, na formação das civilizações antigas da Mesopotâmia. Para situar quem esqueceu das aulas de história, a Mesopotâmia, né, os Sumérios, na verdade, são uma das primeiras civilizações na Terra que nós temos notícia. Né? Então, notícias assim, uh, como os livros de histórias contam. Né? Existiram outros povos, mas o que se tem como civilizado, vamos dizer assim, né? Se é que eu posso dizer isso, são os sumérios, que viviam nessa região da Mesopotâmia. O Eufrates, então, flui através da Síria e também do Iraque, formando aí essa bacia hidrográfica aí, que foi fundamental até para as pessoas, para os povos se estabelecerem ali. Né? Porque a presença desse rio, né, ele facilitava o comércio, a comunicação entre os povos, porque havia fertilidade, né, onde o rio passava, né? Então isso fez com que fosse se criando ali as cidades-estados naquela região. E foi por isso que, inclusive, com o surgimento ali das primeiras civilizações, os sumérios, né, iniciaram, foram os pioneiros ali a desenvolver uma organização nesse território, né? E eles eram oriundos da região do Irã, né, da Baixa Mesopotâmia, porque a região da Mesopotâmia, a história divide em duas regiões, como a Alta e a Baixa. A Baixa é onde fluía mais água, né? A Alta é uma região mais pedregosa e de terreno menos fértil, né? Então, eles se fixavam mais na Baixa Mesopotâmia, né? Que foram fundando cidades ali, como a cidade de Ur, por exemplo, dos caldeus, né? Uruk, Lagash, Nipu, são cidades que foram sendo formadas ao redor do Eufrates, né? E eles buscaram, como naturalmente, desenvolver o comércio, né? A sua cultura e também a construção de grandes construções conhecidas como zigurates. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que eram os templos religiosos, né, deuses, né, que desciam e se estabeleciam aqui na Terra, nesses locais chamados zigurates. Era assim que era a crença daquela região, daquele povo da Mesopotâmia, ali, os sumérios. Em posse dessas informações, agora fica melhor a compreensão do porquê Deus precisar chamar um homem para sair daquela região altamente idólatra, composta por vários deuses, e a ideia de propagar a verdadeira religião que começaria através de um homem. O contexto de idolatria é que Deus chama o seu servo Abrão a sair dessa região altamente idólatra, que cultuava vários deuses, e não o Deus Altíssimo, o Deus Criador do céu e da terra. Isso você pode ver lá em Gênesis 12, de 1 a 3, que é o momento em que Deus está iniciando o projeto de construir, de formar um povo santo, separado e monoteísta para a sua adoração e glória. Né? O nome desse homem, que seria o pai dessa nação,
se chamaria não Abrão, mas Abraão, filho de Terá. Né? Então ele é chamado e é convocado a sair dessa região idólatra, né, dessa Mesopotâmia, de Ur dos caldeus, que era o povo hoje depois ficou conhecido como os babilônios, né? E esse período aí, para os pesquisadores, né, dizem que os sumérios eram um povo migrante que se estabelecera na Mesopotâmia por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Mas aqui nós vamos adotar uma posição mais conservadora, no sentido de aceitar os estudos bíblicos, né, que apontam aí para o ano de 2200, 2150 antes de Cristo, né? Então, começa uma verdadeira história fantástica, porque Deus está chamando o homem para sair do meio da idolatria, né? E se a gente considerar que o ano de 2200 antes de Cristo, da vida de Abraão até o ano mais ou menos 620, para arredondar, que é o início do ministério do profeta Jeremias, né? Nós vamos ter aí mais de 1.500 anos de Abraão até o profeta Jeremias. Se a gente considerar a queda de Jerusalém, né, de Abraão até Jeremias, a gente vai ter 1.580 anos, mais ou menos, né? Então, a diferença do chamado de Abraão para sair da idolatria, daquela região ali do rio Eufrates, da Mesopotâmia, até o ministério aí do profeta Jeremias, é mais ou menos, vamos arredondar aí para 1.500 anos de diferença. E Jeremias atuou num período crítico da história do povo de Deus, né? Que foi no fim do reinado no fim do reino do sul, né? Enquanto Abraão foi o patriarca fundador, né, Jerusalém estava caindo, e justamente por causa dos seus pecados de idolatria, dentre outros, né, o de se unir e prestar culto a outros deuses. Olha só como é que é a história, né? Então, passado todo esse tempo, Deus tinha uma promessa para um povo ser santo, ser separado dos outros povos, e eles tornam a essa prática ritualística de sacrifícios a outros deuses, e por isso Deus envia os próprios babilônios para subjugar o povo de Deus, os hebreus, né, numa escravidão, que aí acontece a, a queda de Jerusalém, e o povo judeu é levado cativo, né? Os babilônios são chamados na Bíblia como o martelo de Deus, né, para subjugar o seu povo como forma de discipliná-lo, né? Então você tem aí uma severa punição contra o seu povo, mas que em contrapartida, o que a gente lê no livro de Jeremias, no capítulo 50, no verso 38, agora sim, vem uma profecia também sobre os babilônios, né, que agiram com muita crueldade, com muita violência contra o povo de Deus, e por isso agora também sofrerão as consequências desses atos, que é essa profecia que nós estamos a falar. Bom, então, agora o cenário que nós temos é o povo hebreu sendo deportado, né, sendo levado cativo, escravo, pelo povo babilônico. Mas Jeremias, da parte de Deus, profetizou o que está escrito no seu livro, no capítulo 50, verso 38. A espada virá sobre as águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas terríveis. O povo babilônio se tornou muito poderoso na terra, muito também devido à fertilidade causada pelo rio Eufrates. Então se tornaram poderosos, ricos, comerciantes, e dominaram aí o mundo, uma boa parte da história, né? Mas Deus é um Deus que visita também a maldade do homem e não se esquece. Então, em algum momento, esse acerto de conta chegaria. Então, Jeremias faz essa profecia, libera essa palavra de que aquilo que eles se apoiavam, né, que essa riqueza produzida pelas suas águas, pelo seu rio, né, haveria um dia de secar. E eu quero lembrar para você que quando Cristo veio ao mundo, o profeta Isaías profetizou há 700 anos antes do menino Jesus nascer numa manjedoura. Eu quero com isso dizer que Deus visita sim e dá recompensa a cada um conforme a sua obra. Então pense sobre isso e agora a gente vai ver a realidade dessa palavra, se ela se cumpriu ou não, se está se cumprindo e se Deus realmente vela pelo que ele diz. Aí agora as imagens do rio Eufrates nos seus tempos áureos, né? E a beleza dele, a imponência, é um dos rios mais importantes da região do Oriente Médio. Ele tem cerca de 2.800 quilômetros de extensão. Aí você continua observando na foto a imagem bela desse rio, que também era apelidado na antiguidade de Rio do Paraíso, também a sua beleza, e que também propiciou muita prosperidade aos sumérios
tanto na sua arquitetura, na sua agricultura, com a sua fertilidade, né, que ele produzia, muito comércio, muita riqueza, e isso ajudou bastante a construir uma civilização forte, culturalmente, militarmente, religiosamente, né? O politeísmo também fazia parte dessa cultura e era uma cultura muito forte em vários aspectos. Acontece que no período de 2003 a 2013 houveram tentativas, inclusive com a ajuda de organizações e organismos internacionais, no sentido de tentar distribuir melhor o recurso hídrico oferecido pelo rio Eufrates. Essas tentativas de acordo e de melhor distribuição da água ficou estagnado e cada um começou a usar a água conforme a sua própria conveniência e interesse. Nesse sentido, o rio chegou ao nível mais baixo da sua história, perdendo 144 quilômetros cúbicos de água e fazendo com que pesquisas, né, produzidas pelo governo do Iraque, em que se constatou que se continuasse daquela forma, o rio secaria por completo, no máximo até 2040. Agora, na sua tela, uma imagem de satélite que mostra a riqueza e a grandeza desse rio aí, como eu já falei, 2.780 quilômetros de extensão, e uma foto tirada do alto tende a diminuir. Mas para você ver aí a grandeza do rio, mesmo uma foto de satélite, você consegue ver aí o tamanho expressivo do rio Eufrates. Aí a situação lamentável, né? Que já muitas partes já estão praticamente secas, né? E que já não tem muito o que se fazer, né? Porque dificilmente vai se arrumar uma, uma solução, porque são muitos interesses envolvidos e dificilmente um país vai abrir mão, né, de ser desfavorecido em alguma circunstância. Aí também uma imagem aérea, o comparativo aí nos últimos anos, né, a diferença absurda, né? Isso daí vem desde 2003 e há quem diga que o mundo está próximo de presenciar uma guerra por água, por recursos hídricos, não é? Hídricos, não é? Então, a primeira imagem do satélite e agora